Graça e paz. Glória a Deus. Glória a Deus é uma expressão de júbilo, meus irmãos. Quando você fala glória a Deus, você está mostrando toda a alegria que você tem em entender e procurar entender por meio do Espírito a palavra do Senhor. Na palavra de hoje nós vamos ler em Gálatas capítulo de número 5. Abre a sua Bíblia ou o seu smartphone. Em Gálatas capítulo 5. Enquanto os irmãos procuram aí, Gálatas capítulo 5. Então, meus irmãos, na palavra de oferta, estamos lá em Gálatas. Já acharam aí? Gálatas capítulo 5, versículo é o número 16. Gálatas 5, como já havia falado, o versículo a partir do 16. E aqui, meus irmãos, o título desta passagem aqui é As obras da carne e o fruto do Espírito. Eu não sei os irmãos, mas há pouco tempo eu não entendia muito esse linguajar. Já falei isso em algum momento. Então, a primeira vez que eu cheguei aqui, falava em carisma. E eu pensava, é um curso de aperfeiçoamento pessoal. Que eu vim do marketing, eu vim da administração. Eu não fazia ideia que carisma significava dom. E depois o Senhor foi tocando no meu coração e eu fui observando isso. E as pessoas falavam assim, porque isso é um pecado da carne. Gente, juro para vocês, eu pensava na carne normal. Eu não tinha essa interpretação. E nas ministrações, os pastores iam falando, eu disse, espera aí, tem alguma coisa diferente. E eu fui procurar. E quando eu estava preparando a palavra de oferta, o Senhor trouxe ao meu coração exatamente essa palavra aqui, que diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Só que carne em português, nós vamos pensar nessa carne física. Só que no grego, que é uma língua diferente, o grego koiné era uma língua comum para aquela época, era como se fosse o nosso inglês de hoje. Tem duas versões. A primeira significa kreas, que é essa carne física como todos nós conhecemos. E a segunda significa sars, S-A-R-E-X, que é essa carne de natureza humana corrompida pelo pecado. Então, quando nós falamos pecados da carne, obras da carne, é esse pecado que nós trazemos desde lá do início, gente. Então, muitas vezes, os nossos pecados, eles são pecados da carne, porque nós não estamos ainda entendendo o significado mesmo da própria palavra. E a palavra de oferta de hoje tem a ver com isso. E continuando aqui, meus irmãos, a Bíblia diz ainda no versículo 17, diz assim, porque, quando eu tenho um conectivo que é o porquê, é uma explicação. Porque a carne luta contra o Espírito. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós já não lutamos contra a carne? Eu luto todo dia. Todo dia. A Bíblia diz assim, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E só para exemplificar, e só para ilustrar um pouquinho, meus irmãos, muitas vezes um dos pecados da carne, que a Bíblia cita alguns desses pecados, e tem um que é a idolatria, que está no versículo 20. Inicia no versículo 20. E muitas vezes esse pecado da carne, é a idolatria ao dinheiro, é a idolatria à nossa carreira profissional. Quantas e quantas vezes nós não idolatramos, por exemplo, a faculdade, a universidade, o concurso público. Meus irmãos, eu atendo pessoas e diariamente, principalmente em agosto e em janeiro, eu atendo pais desesperados pela carreira do filho. E eu pergunto, quantos anos seu filho tem? 9 anos. Digo, gente, isso não é normal. 9 anos eu estava na rua brincando de peteca, jogando fura-fura, quando minha mãe deixava. Fura-fura é perigoso. Não sei nem o que é fura-fura, a galera acima de 40 sabe, com certeza sabe. Olha aí, estão se entreolhando. E a Bíblia tem essas significâncias. Em que sentido, Elton? Palavras. Então, quando eu digo pecado da carne, a Bíblia diz o pecado da carne, é esse tipo de pecado, da idolatria. E a gente só acha que idolatria é o quê? Alguém olhou para um objeto, para uma imagem. Não é só isso, meus irmãos. Não é só isso. Existem muitos pecados, sim, da carne, como o da idolatria, e esse da idolatria pode ser também o dinheiro. E aí, meu irmão, é um outro ser, é mamon. Aí nós, como o Leleu cantou ainda há pouco, ele falou em palácios. Não estava combinado, meus irmãos. Não foi, meu irmão? Aí ele até chegou a falar assim, nossa, olha, me arrepiei quando ele falou assim, olha o que você está cantando. Foi, meu irmão? Aí começou, palácios. Aí eu disse, Jesus, eu vou falar sobre isso?
Gente, é o Espírito Santo, é muito fácil. Muitas vezes a gente usar um linguajar do crentejo, como a gente brinca. Tá? Agora, aplicar, meu irmão, tem que ser no Espírito. Vamos orar? Oferte na casa do Senhor com alegria. Meus irmãos que estão acompanhando também nas redes sociais. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender, Senhor, o verdadeiro significado da oferta, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a oferta, ela também é um ato espiritual, Senhor. Quebra, Senhor, todas as correntes, Senhor, todas as amarguras, Senhor, todas as formas errôneas que nós entendemos sobre este momento, Senhor. Abençoa a vida daquele meu irmão que está treinando, Senhor, para passar num concurso público e num vestibular, Senhor. Abençoa a vida daquele irmão que está buscando, Senhor, uma recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Nós oramos, Senhor, já te agradecemos por aqueles que vão ofertar hoje, e também aqueles que não irão ofertar, Senhor. Nós agradecemos também, Senhor, pela maneira que nós estamos aqui entendendo o verdadeiro processo. Abençoe nossas vidas, oferte na casa do Senhor com alegria.